Sabe, o governo brasileiro gasta bilhões e bilhões de reais todo ano. Comprando de tudo, hein? Desde a caneta no escritório até a construção de uma rodovia inteira. E o nome para isso é licitação. Um sistema que, na teoria, deveria ser super justo. Mas e se esse mesmo sistema fosse, ao mesmo tempo, palco de um esquema de corrupção milionário e a maior chance que um pequeno negócio tem para crescer? Pois é essa dualidade que a gente vai desvendar hoje. A gente vai do crime à solução. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente mergulha de cabeça na história de um cartel super tecnológico. Depois, a gente vai tentar decifrar aquele monstro chamado burocracia. Aí vamos falar de dinheiro, muito dinheiro, para entender o tamanho do mercado. Em seguida, a gente descobre uma luz no fim do túnel para os microempreendedores. E para fechar, aquela pergunta que fica, né? Qual o futuro disso tudo? Vamos lá! Então, para começar, vamos imaginar uma cena quase de filme. Pensa num grupo de empresas de altíssima tecnologia, a elite da análise de dados, o tal do Business Intelligence. A gente imagina que eles estão lá para otimizar processos, certo? Só que não. Imagina só essa galera usando toda essa inteligência não para ajudar o governo, mas para fraudá-lo em quase 90 milhões de reais. E quando a gente olha os detalhes, é de cair o queixo. Isso não foi um golpe rápido de um dia para o outro. A gente está falando de 18 empresas e 25 pessoas conspirando por quase uma década. Uma década! E como é que a casa caiu? Uma das empresas do esquema, a MicroStrategy Brasil, decidiu abrir o jogo. Fez um acordo de leniência, que é tipo uma delação premiada, só que da empresa toda, sabe? Contou tudo em troca de uma pena mais leve. Tá, mas aí fica aquela dúvida, né? Como é que um grupo desses consegue, na prática, burlar um processo que deveria ser super competitivo e justo? A engrenagem por trás disso é, bem, surpreendentemente bem azeitada. Pois é, era um roteiro muito bem ensaiado. Eles combinavam os preços por WhatsApp, é isso mesmo, por WhatsApp, como se estivessem combinando o futebol do fim de semana. Decidiam entre eles quem seria a empresa Prime, a grande vencedora da vez, as outras só entravam para fazer números, sabe? Apresentavam propostas de cobertura com valores mais altos, só para dar aquela impressão de que tinha concorrência de verdade. E o mais inacreditável, a coisa toda começava antes mesmo da licitação ser anunciada. Eles já manipulavam os preços lá no comecinho. Olha, mas nem todo problema em licitação é um cartel super organizado. Às vezes, o próprio sistema vira o vilão da história. A burocracia, as regras confusas, tudo isso cria barreiras que acabam, querendo ou não, impedindo uma competição justa. Para entender isso, vamos dar um pulo lá em Bituruna, no Paraná, um caso que é o exemplo perfeito. Era uma licitação para comprar mudas de plantas e sementes, um contrato de mais de R$ 850 mil. E o que aconteceu? O caso foi parar no Tribunal de Contas do Estado. O motivo? Uma confusão básica, mas crucial, lá no edital. E a confusão toda era essa aqui. Pensa numa ida ao supermercado. Comprar por lote é como pegar aquela cesta de café da manhã pronta. O preço é pelo pacote fechado, certo? Já comprar por item é escolher o pão, depois o leite, a manteiga, cada um com o seu preço. O que o edital de Bituruna fez? Misturou tudo. Ele pediu o preço da cesta inteira, mas na hora de julgar, olhava o preço do pão. Imagina a bagunça. Obviamente, isso tornou a disputa totalmente injusta. E é por isso que a fala do conselheiro Dorval Amaral é tão importante. Ele disse basicamente o seguinte: o edital precisa ser claro, preciso, sem margem para dupla interpretação. Todo mundo tem que entender as regras do jogo do mesmo jeito, porque no fim das contas, um texto confuso não é só um errinho, é uma porta escancarada para a injustiça. Ok, então a gente já viu os problemas, né? De um lado, a fraude organizada, do outro, a burocracia que atrapalha. Agora, vamos entender o tamanho do que está em jogo aqui. Porque o volume de dinheiro que gira nas compras do governo é uma coisa de outro mundo. Dá uma olhada nesse número: 46,5 bilhões de reais. E atenção, isso não é o gasto de um ano inteiro, não. É a previsão de investimento em grandes projetos só no primeiro trimestre de 2026. É um volume de dinheiro que poderia literalmente transformar o país. Por isso, é tão crucial que esse sistema funcione direito. E não vamos pensar que isso é só um número numa planilha, né? Esses bilhões viram coisas reais. Viram rodovias melhores, viram saneamento básico chegando em mais casas, viram centros administrativos novos. São projetos que mudam a vida de milhões de pessoas no dia a dia. E, claro, movimentam a economia inteira.
Certo, diante de um sistema tão gigante, tão valioso, mas também tão cheio de problemas, surge uma luz, uma iniciativa que tenta justamente o contrário, simplificar, democratizar o acesso. Agora, a gente muda o foco dos problemas e olha para uma solução que parece bem promissora, principalmente para os pequenos, os microempreendedores individuais, os MEIs. Vamos falar do Contrata Mais Brasil. A ideia por trás é tão simples que chega a ser genial. Pensa assim, e se o governo, para fazer um pequeno serviço, tipo consertar um vazamento numa escola, pudesse contratar alguém com a mesma facilidade que a gente pede comida por um aplicativo? Pois é exatamente isso. Um tipo de e-commerce do governo, que conecta a necessidade do órgão público direto com o MEI, sem aquela papelada toda de uma licitação formal. E o funcionamento é moleza. O profissional se cadastra na plataforma, aí ele encontra as oportunidades de serviço na área dele, pintura, jardinagem, o que for. Manda a proposta dele, tudo muito simples, direto pelo sistema. Se for escolhido, ele vai lá, faz o serviço e recebe o pagamento. Ponto. Simples assim. Sem aquelas pilhas de documentos, é a tal da desburocratização acontecendo na prática. E parece que a ideia pegou, viu? Os números mostram isso. Já são mais ou menos 1.200 órgãos do governo usando a plataforma. E do outro lado, mais de 7.800 profissionais já se cadastraram e estão lá, prontos para trabalhar. E qual o resultado prático disso tudo? Olha só, mais de 13 milhões de reais. E o mais legal é que esse dinheiro não foi para uma grande empresa lá longe, foi direto para o bolso de milhares de pequenos empreendedores. É o dinheiro que gira na economia local, sabe? Que paga as contas da família, que movimenta o comércio do bairro. É a economia sendo fortalecida de baixo para cima. E o mais bacana é que isso é só o começo. A plataforma já está crescendo. Já está sendo usada para comprar alimentos da agricultura familiar, para fazer pequenos reparos em escolas. E o próximo passo, olha, é gigante. O plano é usar o sistema para as compras da merenda escolar. Já pensou no impacto disso? Conectar o pequeno produtor rural direto com a escola do bairro dele é uma revolução. Bom, a gente está chegando no filar da nossa análise. A gente passou pelo lado mais sombrio dos cartéis, viu as armadilhas que a burocracia cria e, por fim, viu uma luz com o poder da inovação para tornar o sistema mais justo. Então, o que a gente tira disso tudo? Acho que a grande lição é a seguinte: não adianta só focar em punir quem frauda, se as regras do jogo continuam sendo um labirinto, super complexas e pouco transparentes. A mudança de verdade parece que vem quando se ataca as duas frentes ao mesmo tempo. De um lado, combate à corrupção, com rigor. E do outro, usar a tecnologia para simplificar tudo, para dar mais transparência e, principalmente, para abrir a porta para quem sempre ficou de fora. E para fechar, fica a reflexão. Será que o futuro das compras públicas no Brasil não está em criar mais e mais leis complicadas, mas sim, no contrário, na simplicidade? Mais transparência para dificultar a vida de quem quer fraudar e menos burocracia para facilitar a vida de quem quer trabalhar e construir o país. A experiência do Contrata Mais Brasil, pelo menos, dá uma pista de que o caminho pode ser por aí.